Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui para mais um conteúdo. E desta feita, eu quero lhe trazer um conteúdo do meu amigo, Dr. Alex Alves. Dr. Alex Alves é uma pessoa muito bem conceituada na área da medicina e em várias outras formações que eu quero te trazer aqui. Antes de eu trazer, o que ele vai nos relatar, eu quero aqui colocar meu óculos. Não repare que eu estou com a rinite alérgica bem atacada, mas eu quero falar para vocês quem é o Dr. Alex Alves. Antes que alguém fale que ele seja... Não é mais um que está vindo com revelação, não é mais um que está vindo com profecia, ele sabe do que fala. O Dr. Alex Alves, ele começou a sua carreira profissional na Força Aérea Brasileira e adotou métodos de guerrilha para treinar as pessoas na batalha da vida, adotando técnicas e conhecimento através da sua formação. Aí vem a formação do Dr. Alex, preste bem atenção. Psicologia, psicomotricidade humana, psicoterapia, terapia reichiana e bioenergética e consultor empresarial. Preste bem atenção. Consultor da Sebrae, por cerca de 5 anos realizou centenas de consultoria em empresa de serviço, distribuição, varejo de indústrias e segmentos automotivos, alimentícios, vestuários, construção civil e outras. Agora preste bem atenção. É neurologista, psicoterapeuta de casais, pesquisador de posturologia e motricidade humana, consultor educacional, empresarial na área da saúde mental, é psicólogo clínico, educacional, social, empresarial, jurídico e esportivo, com milhares de atendimento. E o Dr. Alex, ele já treinou mais de 1 milhão de pessoas a nível nacional. Então, antes que alguém venha falando qualquer coisa, o Dr. Alex, eu não tive contato com ele ainda, rede social, a gente se comunica, e é uma bênção de Deus, e é pastor, ele tem toda essa formação. E ele vem alegando aqui, alertando, melhor dizendo, vou me corrigir, que devemos tomar cuidado. Isso daí vai envolver tudo sobre o impasse que está tendo aí entre Rússia e Ucrânia. Ele alerta sobre algo do anticristo e ele vem falando que estão colocando na água e no ar. E que muitas pessoas já estão com vermes no cérebro. É algo muito forte. Compensa você assistir todo esse vídeo e depois você deixar a sua opinião. Não estou trazendo nada aqui de profecia, de revelação, que vai acontecer. Não. Dr. Alex Alves, na parte de estudos e sabedoria do que Deus lhe deu, ele vem alertando na área da ciência, junto com a religião, o que está acontecendo, o que já está programado e o que está por vir. Está muito forte esse vídeo. Quero que você deixe o teu like, o teu joinha. Você que chegou pela tarde, de manhã, de madrugada, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Mas eu quero que você preste bem atenção, porque é algo muito sério. A hora que ele alerta sobre vermes na cabeça, é algo que me chamou muita atenção e eu acho que vai chamar a sua atenção também. Você precisa de uma renda extra? Aqui embaixo, no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Chame a irmã Garcia. Ela tem condições de, em uma mentoria ótima, você ter de 100 a 600 reais por dia em 24 horas usando a sua internet, o seu celular e na sua casa. Algumas pessoas já estão sendo abençoadas e tem uma complementação a mais no orçamento. Pergunte, chame ela, clique no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Se for válido para você, também você vai ser abençoado. Venha ser um membro do meu canal, não tem fidelidade e você pode se descadastrar a hora que você quiser. Tem um botão aqui embaixo,
seja membro. R$ 4,99 ao mês ou R$ 14,99. Eu estava com 5. Agora eu louvo a Deus que eu tenho 8 pessoas que já é membro do meu canal e só Deus para recompensar. Venha sendo membro. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pega R$ 4,99 ou R$ 14,99, divide por 30 dias para você ver o quanto que vai dar ao dia e você vai estar abençoando muito o nosso canal. Ou você pode ser um semeador da boa semente. Qual a diferença? Semeador da boa semente, Deus falou comigo. Pode falar que quem semear no teu ministério será 7 vezes mais. E eu tenho pegado os comprovantes, orado a Deus, saúde, multiplicação, livramento e prosperidade. O resto é Deus que faz. Não temos muitas pessoas, temos poucos, mas uma vez por mês planto uma semente no meu ministério. A chave Pix está aqui embaixo, na descrição também. E se eles estão conosco, porque tem visto que Deus tem respondido a nossa oração. Não é obrigado, tá bom? Não deixe de deixar o teu like, o teu joinha, que é muito importante para o canal. Enfim, preste bem atenção no que o Dr. Alex fala. Ele faz um conjunto sobre o impasse que está tendo entre Rússia e Ucrânia. Depois, ele deixa claro sobre algo entre o anticristo e ele fala na área da saúde, o que já está tendo na água, no ar, e também sobre vermes na cabeça das pessoas. É algo muito interessante. Eu acho que compensa você adquirir esse conhecimento. Se você não concordar, eu te respeito perfeitamente. Preste bem atenção. É um carinho poder estar aqui com vocês, tá certo? E vamos bater esse papo, né? O dia promete, né? Hoje é o dia do cara que matou o reptiliano. Meu Deus! O cara matou o reptiliano. Tá lá na bandeira da Rússia, hein? Vocês sabiam que a bandeira da Rússia já tem a figura do Jorge matando lá o dragão? Eles colocaram na bandeira russa. Depois vocês coloquem aí, né, na edição, a bandeira russa. Bem no centro dela existe um cavaleiro com um cavalo matando um reptiliano alado. É desse jeito, né? Isso não existia na bandeira russa e foi colocada lá. Então isso já é uma ação já dizendo que a Rússia já enfrentou os reptilianos, né? Nós já estamos aí com problemas ligados ao conceito da Antártida, né? E já temos dentro desse conceito aí da Antártida essa possibilidade desse confronto que ocorreu recente, né? Porque essa é uma mudança recente na bandeira russa, né? Eles colocaram, né, o cavaleiro matando um reptiliano. Está bem no centro da bandeira deles. É interessante porque, como ela fica bem no centro, passava desapercebido, né, das pessoas, né? E tem pouco tempo que eu me liguei nisso, que eu estou olhando a bandeira, estou vendo um negócio no centro, né? Eu falei, que negócio é esse? Quando eu dei o zoom, estava lá o bendito do guerreiro no cavalo, enfiando a lança no reptiliano, matando o reptiliano alado. E esse reptiliano, tem alguma suspeita de quem seria ou eles deixaram ali para a gente poder teorizar? Não, na realidade, eu estou lendo o livro de Enoque no meu canal, né? Lá no Dr. Alex Alves. A gente começou a ler os livros apócrifos, né? O projeto é ler 50 livros apócrifos. Esse ano eu quero pelo menos conseguir ler 10 livros lá explicando para a galera. E esse reptiliano está dentro do conceito do livro de Enoque, quando Enoque fala, né, dos anjos caídos, né, e o resultado desses guardiões no contato com as filhas dos homens, né? A partir desse contato surgiu tudo que a gente possa pensar de feitiçaria, magia, bruxaria, manipulação de ervas, de raízes, também a parte de astrologia, astronomia, a parte bélica, as artes, a música, a matemática. Tudo isso no livro de Enoque está denunciado como sendo, né, a ciência dos guardiões, dos vigilantes, que foram transferidos para os homens, né? Então você tem uma intervenção agora deles no processo de desenvolvimento humano, no que tange a genética humana, né? A genética humana, e também no que tange ao conceito de ciência
baseado no misticismo e ocultismo, que a gente já vê isso representado lá nos sumérios, né? Os sumérios voltaram com força aí, o pessoal falando deles, né? Então, quando você olha a civilização suméria, fica muito claro uma influência, né, no processo de estruturação de toda a linha de pensamento, de escritura, de construção, tudo isso aí tem a ver com o princípio dos caídos e também Tartária na Europa, né? Porque nós também temos Tartária na Europa, inclusive com aqueles prédios com antena de Wi-Fi com mais de 1.500 anos de construção. Ele tem acesso ao material oculto. Inclusive o material do Tesla está lá preso nos Estados Unidos, né? E a gente não consegue ter acesso aos estudos do Tesla. Vocês sabiam disso? Que isso está preso lá? Não, é grave, é grave. Eu vou lançar esse meme, é grave, é grave, é grave. Então tem muita coisa aí para vir à tona. E o livro de Enoque, né? Ele traz, inclusive, os contatos imediatos com o que seria o conceito de civilizações fora do planeta, inclusive, né? O mais interessante é que ele é o ministério profético, Deus inicia o ministério profético através de Enoque, ele é o primeiro escriba, inclusive, da história, ele é o pai da humanidade, já que a descendência, né, noética vem de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque. E os caras simplesmente, né, lá em Niceia, retiraram o livro de Enoque. É grave, muito grave. Então o livro preenche um monte de diálogo bíblico. Ô, doutor, essa questão do reptiliano, sempre falaram da Rainha Elizabeth. Isso tem algum fundamento ou não passava de fake news? Se você observar, né, a maneira como os Simpsons trataram a morte de Elizabeth, né, eles estão trazendo à tona um monte de material que estava oculto, né? E dentro disso, uma conspiração, inclusive, para levar vocês, a geração de vocês, a comerem a farinha de inseto e também se prepararem para uma remuneração única e sentar na mesa com reptilianos. E, recentemente, o herói do Brasil, que é Elon Musk, né, ele já falou de uma relação multiplanetária, né? Você vê que todo esse carinho dele com o Brasil tem nome, nióbio e grafeno, né? Os caras estão querendo todo mundo meter a mão no subsolo, né, para poder roubar aquilo que já foi roubado pela coroa portuguesa e inglesa do período, né, de 1500 até o final do segundo reinado, né? O senhor acredita, o senhor está falando de Elon Musk, aqui no canal, às vezes gera algumas dúvidas sobre quem pode ser um possível anticristo, né? E quando levanta uma guerra com Israel, ou algum conflito, sempre entra esse tema novamente em alta, até porque falam que Israel é o relógio de Deus, algumas pessoas dizem. O senhor acha que alguns desses grandões que estão aí no cenário mundial, eles podem ser um anticristo? Esse anticristo, pessoa específica? Vamos lá. 1 João, capítulo 2, ele nos diz que o espírito do anticristo já é manifesto e que vários têm se feito anticristos entre nós. Ele diz, inclusive, que eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Então, ele fala de infiltrados, né? Então, observe que, se você olhar a história humana, nós temos muitas ocorrências ligados a esse conceito de anticristo, né? Que é o processo de destruição e de dominação. Vamos dar nome rápido para a galera entender, né? Quando você tem o Egito se posicionou como cárcere privado do povo de Deus. Quem colocou o povo de Deus em cárcere? O próprio Deus. Pela desobediência de Abraão, porém, eles lá receberam a maior rescisão trabalhista da história, né? Então eles saíram riquíssimos do Egito, porque o Egito pagou caro para se livrar dos hebreus. Essa que é a grande verdade. Então, quando eles chegam em Canaã para expoliar Canaã, só para a gente entender a animosidade histórica na região, né? Então Deus levanta Abraão para recuperar Canaã,
por causa da maldição de Noé sobre Cã. Maldito seja Canaã, meu neto. Então, Abraão ele é levantado para tomar aquela terra toda que, né, mana dela leite e mel. Então, ele é levantado para isso. A descendência dele, quando sai do Egito, é forjada agora no deserto. Deus tira a galera do Egito para forjar no deserto. Por quê? O coração de quem saiu do Egito era rebelde, no momento atual, né? Nós temos hoje muitas pessoas com coração rebelde. O cara até sabe quem é Deus, ele até viu o milagre de Deus, mas ele não quer fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com aquela geração. Com exceção de Josué e Caleb, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Então Deus tirou os caras do Egito para matá-los no deserto. Foi desse jeito que aconteceu, porque eles eram o quê? Casa rebelde. E Deus matou todo mundo. E quem entra em Canaã são os jovens como vocês. Então, uma garotada nova, forjada no deserto, né, lidando com as dificuldades e a dependência de Deus, maná, água, né, as perdizes, né, vivendo o ataque das serpentes, aquela coisa toda. Então, essa geração é que vai entrar no combate. Então, você vê que o espírito de Israel está sempre motivado para o combate, porque foi dado uma terra para ele que ele tem que tomar de quem está lá, porque o dono não é o dono são eles. E aí vem todo um conflito histórico, milenar, naquela região. Se não bastasse, né, Abraão ainda gerou Ismael. Se não bastasse, Abraão gerou os filhos de Quetura. Se não bastasse, nós temos uma galera de Esaú. Então, se não bastasse os problemas, né, ligados a Canaã, você tem o pau comendo na descendência de Abraão. Então, Ismael quer a parte dele, os filhos de Quetura querem a parte deles e os filhos de Esaú também. Então, você vê que não falta problema familiar. O Irã é a antiga Pérsia, né? Eles não são árabes. Então, isso tem que ficar muito claro, que as pessoas confundem, né, como se fossem árabes. Não são. Por isso que a Liga Árabe ainda não fechou com o Irã. O Irã é persa. O que liga o Irã aos árabes é o islamismo, né? É o fato da conversão ao Islã. Então, eles são um grupo de infiéis que se converteram ao Islã. Essa que é a grande verdade. Então, o pessoal do Islã, na raiz, olha de maneira cética para o Irã. Isso tanto é fato que o Irã está dentro do BRICS. Ele está junto com a Rússia, ele está junto com a China, ele está junto com a Índia, e que não deveria, né? E aí você vê que o BRICS agora também recebeu a Arábia Saudita, o Catar está entrando, o Emirates. Está surgindo uma nova ONU, né? Surge muito quando a gente faz aqui o podcast aqui, é sobre essa, a gente até trouxe esse tema sobre Irã e Israel, é sobre a guerra de Gog e Magog. Você acha que essa profecia se encaixa? Porque dizem que essa profecia é para a Rússia, né? Foi o que a gente tem ouvido aqui. Rússia atacar Israel. E o Irã, ele é um parceiro da Rússia em alguns movimentos. Se a Rússia participar desse conflito, isso geraria esse confronto de guerra entre Gog e Magog, que é uma profecia da Bíblia? Então vamos lá, vamos retroagir ao Elon Musk para a gente poder contextualizar e entender a fraqueza, né, do governo atual americano e a possível ascensão do Trump, e por que o Elon se meteu aqui no Brasil. Por nós não só temos o grafeno nióbio, mas também temos água, o aquífero Guarani, e temos o alimento, né? O Brasil hoje ele alimenta 1,4, né, da população mundial, né, e o projeto com a ferrovia, com a mudança do sistema hidroviário que foi feito, nós vamos atingir perto de 3 para 4 bi, ok? Agora, já em 2025, 2026. Então, o agro brasileiro vai para um salto quântico, porque nós temos uma capacidade produtiva que a Europa não tem, que a América do Norte não tem, que a África não tem e o Oriente não tem. Então, todo mundo quer um pedaço do Brasil. Eu tenho, inclusive, uma live que eu fiz
que eu rasguei uma folha de papel, né, em 4 pedaços para mostrar o que a OTAN e os americanos querem para o Brasil. Olha só, eles querem isso aqui. Eles querem que o Brasil ele seja partido em 4 pedaços, né? 4 pedaços, né? E todo mundo vai ser dono de um pedacinho da parada. A coisa está nesse nível aqui. A outra questão é que quando você olha a situação de maneira geopolítica, né, você vai perceber que no jogo de forças, né, nós hoje temos uma estrutura aonde a nossa sociedade ela está em decadência. Mas não é só a sociedade brasileira, a sociedade ocidental, né? O Ocidente entrou em decadência. Então, decadência no sentido de falência alimentar, na falência moral, ética, dentro dos princípios sociopolíticos, porque há um comportamento, né, dentro das Américas, ok? Dentro do conceito que vai envolver a Oceania e um outro comportamento ligado à Ásia e ao Oriente. Isso fica muito claro, né? Uma criança chinesa, ela com 7 anos de idade, ela está sendo ensinada em arte marcial, ela está aprendendo a desmontar pistola, ela está aprendendo a dar tiro, ela está aprendendo a se preparar para uma guerra. Isso está acontecendo com a Coreia do Norte também. O pessoal está sendo preparado para um conflito, né? Essas crianças estão sendo educadas pelo cavalo taradão, né? Essa política, né, nefasta educacional, aonde você tem a degradação do indivíduo, a degradação da saúde dele, a degradação da moral e da ética e também o estado de drogadição, como aconteceu agora com a Alemanha, né? A Alemanha liberou o consumo, né, de cannabis na Europa, aonde apontam que diversas capitais já estão com cocaína no ar e na água. Já encontraram na água cocaína. Então a pergunta é quem está drogando o Ocidente, além do K9, né, que já está fazendo uma lenha já na Inglaterra, que já está fazendo uma lenha na França, que já está fazendo uma lenha nos Estados Unidos, que já se apresentou no Brasil. Então você percebe que há uma movimentação do conceito narcotráfico com o objetivo de destruição da cultura ocidental. Ô, doutor, essa questão do Elon Musk aqui no Brasil e o fato da Starlink, a empresa dele, tá fornecendo internet ali para a Amazônia, né, quase 90%, isso tem algum interesse obscuro, como o senhor falou, do grafeno? Tudo isso está interligado também à questão do Elon Musk? É real, sim ou não? Então, tá em pesquisa, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Vou fazer igual Jesus, tu dizes, né? Tu dizes. Então você vê, né? Pô, brincou. O cara mapeou tudo. Ele fez um acerto com o mandatário anterior, né? Macron chegou para querer pegar para ele, ok? E o outro pulou na rinha e falou, isso aqui tem dono, isso aqui é meu. Então você vê que já há uma disputa clara entre a China, entre a França, entre os Estados Unidos, na primazia da exploração agora de todo o processo fitoterápico, né? Todo o processo biológico disponível no país, mas o que nós temos no subsolo de riquezas minerais é a própria água. Então, respondendo à tua pergunta, né, não tem ninguém bonzinho à direita e muito menos à esquerda, ok? Só tem gente bonzinho olhando para o céu, ok? A direita e a esquerda, eles estão polarizados para construir, inclusive, o ambiente de Gog e Magog. Aí eu volto a Gog e Magog agora, ok? Então, Gog e Magog é o quê? Um conjunto de nações que polarizam e que elas se enfrentam em algum momento, ok? Nós temos um embate. Nós temos aí a questão do cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Não falta cavalo, meu Deus, não falta cavalo dentro da história. E nós temos muita gente candidata a cavalo, Jesus, né? O Putin pode ser um cavalo, meu Deus, o cavalo branco, mas o Trump também é um candidato a cavalo branco. O Musk já é um cavalo alado dentro da parada aí, o possível dragão, porque ele seduz as nações, mas não tem só ele fazendo isso. Nós temos o meu amigo Alex Zokossov, lembra disso? Já falei isso com vocês.
Nós temos um personagem que tem tanto dinheiro quanto e não aparece, cara. Nem na Forbes os caras falam do cara. Como pode? E esse é o dono da inteligência artificial global, da maior empresa chinesa de produção de inteligência artificial, de robótica, inclusive, quer dizer, concorrente direto da Tesla, inclusive, e ninguém fala desse cara. Por que ninguém fala desse cara? Então essa guerra de Gog e Magog ela não é diretamente da Rússia com Israel, é uma guerra de nações. Olha só, o enfrentamento vai acontecer para que Israel, né, seja confrontado e sitiado. A Bíblia fala sobre esse momento. Deixa eu pegar o texto lá, se não me falha a memória, está em Ezequiel, não é isso? Não é Ezequiel? Que fala de Gog e Magog? É isso mesmo. Oi? É isso mesmo, Ezequiel. Qual o nome? 38. Oi, 28, não é isso? 38. 38. Então vamos pegar aqui o texto, que aí vai ficar fácil, né? Para todo mundo acompanhar o que vai dito. Aqui, ó. Profecia contra Gog. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todas as espadas. Persas, olha o Irã, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Então, ele está falando de um agrupamento, tá? Só que para acontecer isso aqui, você tem que ter primeiro o confronto entre as nações. E agora esse grupo ele vai se levantar contra Israel. Aqui vem agora. Gomé e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte e todas as suas tropas. Falou extremo norte, já está falando da China. Ok? Já tem China aí na jogada. Você já tem Índia, por exemplo. Nós estamos para ver um conflito entre China e Índia, porque a Índia está atravessando o Everest para chegar na fronteira com a China. O túnel fica pronto agora, 2025, 2026. Ok? E aí a Índia vai poder levar tropas terrestres até o território chinês. Vocês têm acompanhado esse confronto China e Índia? Tem acompanhado isso ou não? Tem acompanhado? Então, a Índia, inclusive, passou momentaneamente interrogação a densidade demográfica da China. Porém, nós temos um terceiro país se levantando do coração da África, que é a Nigéria. A Nigéria, em 2060, é o país mais populoso do mundo, inclusive, né, o que é praticado lá como religião é o Islã, é o islamismo. Então, você tem três estruturas gigantes aí, né? Você tem a Índia, você tem a China e você tem a Nigéria, que ainda nem apareceu no conflito global. Eles plantaram a maior nação islâmica do mundo, que é a Nigéria, gente. Isso é muito sério. Então, observa que nós estamos sendo levados, né, para observar o bendito do quebra-cabeça em cima de persas que não se encaixam. Por quê? Eu tenho que ter, primeiro, um conflito China-Índia, fato. Eu tenho que ter um conflito envolvendo a Nigéria, fato. Eu, para ter a Agenda 2030, essas três nações têm que sangrar forte, porque de nada adianta a gente matar o Paraguai todo, matar o Uruguai todo, você acabar com a Holanda toda, porque isso é insignificante nessa cota. Essa cota, nós estamos falando de bilhões. Nós temos que ter uma redução, segundo eles, de 2,4 bi imediato, né? Porque a previsão agora é que a gente salta de 8 para 10 bilhões, ok? Então, o objetivo é que não nasça os 2 bi e que a gente recue 2,4 bi. Olha só, tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo, que se reunirão a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. Então, observa que nós não estamos falando de um tempo curto, e está todo mundo achando que a fatura já se resolve.
ok? A fatura vai se resolver? Não. Mateus 24, 25 tem que se cumprir. E ali se fala em pestes no plural, fomes no plural, tem um monte de coisa para acontecer ainda. E Jesus ainda diz o seguinte: será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele ainda encontrará fé? Então observe que nós temos muitos acontecimentos e eu vejo muito teólogo de botequim, né? Essa galera aí que fica especulando, né? Para com isso criar mais confusão, né? Mais confusão. Depois de muitos dias será visitado no fim dos anos. Sabe o que é fim dos anos? Século. No fim dos anos, virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos de Israel, junto aos montes de Israel, aqui, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, de todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás o mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portais, a fim de tomar o despojo e arrebatar a presa, de pôr a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, enquanto o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Seba e Dedã, os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo, ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza ao Filho do Homem, diz a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando meu povo Israel habitar em segurança? Virá, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naquele dia profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá à minha face. Então, observe, né, que a terceira guerra já aconteceu, sim ou não? E agora você tem um vencedor, sim ou não? E você agora tem um ajuntamento de nações querendo um despojo. Doutor, então assim, não sei se eu entendi bem. O senhor está querendo dizer então que a mídia ela quer meio que tirar o foco, botar o foco Total. Você vê, olha só, nós estamos aí para surgir, né, o conceito do que está do outro lado da Antártida, de comunicação. Então, você que está além da Antártida, né, você é bem-vindo no podcast Menos é Mais. Você pode se apresentar aí, não tenha medo. Você que é de Atlantis também não, pode mandar uma mensagem aí para gente. Você que está intraterrestre também. E você que é um extraterrestre, você não vai ser ogerizado. Então, se apresente, você pode se apresentar. O problema é que quando você tem Nicéia, retiraram livros que hoje são importantes, como o livro de Enoque, para você entender a panaceia, pandemia, para você entender o pandemônio, para você entender o colapso que a nossa sociedade está por viver. Por quê? O objetivo é a extinção da raça humana analógica, biológica, e a extinção da fé cristã. E isso tem que acontecer para se instalar a apostasia, né? Aí vamos falar do herói brasileiro, né? Nosso amigo Wesley
está desenvolvendo pesquisas incríveis, inclusive no sentido de levar uma rebelião ao portão dos céus. E a igreja brasileira fechou com o cara. E agora? O que vocês vão dizer? Como é que alguém me fecha com alguém que declara que é rebelado até o portão dos céus? Quem fez essa rebelião? Qual é a origem do amigo Musk? Qual é a ancestralidade do amigo Musk? Vocês já pesquisaram sobre isso? Vocês já sabem qual é? Não, vale a pena dar uma pesquisada e a gente volta uma hora dessa só para falar da biografia do amigo Musk. E aí você vai entender que tem coisas, no mínimo, sinistras dentro desse processo e ninguém quer falar disso. Todo mundo quer falar daquilo que lhe agrada. Livro de Jeremias. O meu povo é enganado e assim o quer. Como é que vocês vão ser bons se forem educados a serem maus? Os profetas mentem e estão dominando o povo, os sacerdotes, a partir dessa mentira. O senhor acha que esses tipos Mas de ele movimento... teve autorização da FDA para fazer isso, tá? Ele não fez no modo vamos embora, não. Você tem que entender que nós estamos praticando uma medicina no século XX que não foi praticada no século XIX, né? Que é justamente o farmaco, né? A indústria farmaco. Tá? Ele já representa o dia seguinte disso num processo de dominação biofísica, né? Que já está em curso. Então, o objetivo é trazer, no primeiro momento, né, a benécia, seguido da dominação total, né? A ter o chip para você não ter que usar mais o celular, para você ter interatividade total, como nós estamos já vendo com o Vision, né? Lembra do Vision que foi lançado, né? O bendito do óculosinho? Então, ali você já começa a viver uma realidade metafísica, né? Porque você entra num processo holográfico como o que está aparecendo nos céus, que são sinais que estão diretamente ligados ao contexto bíblico. A Bíblia já nos fala disso, né? Ela já vinha nos avisando que esse tempo chegaria, ela nos avisou que a ciência se multiplicaria. Isso aconteceu no ano de 2022, pela primeira vez depois que rodou o processador quântico e o computador quântico na China. Então, o próprio Elon, né, ele falou que tinha que parar a inteligência artificial 6 meses por conta, né, do que ela poderia se tornar no curto prazo para a humanidade. Ninguém resolveu parar porque ninguém confiou nele, porque ele não ia parar. A grande verdade é essa. Os caras lançaram uma corrida que agora todo mundo quer poder. Poder. Dentro dessa estrutura de poder, você não vai ter quase nada, mas vai ser feliz, né? Você vai perder a tua empregabilidade, você vai perder a tua liberdade, você vai perder, inclusive, o padrão alimentar, já que, além da farinha de inseto, você tem os Jacksons se cumprindo entre nós, os encapsulados. Hoje já é comum nós vermos pessoas, né, já se alimentando só de suplementação, sem fazer uso de mastigação, e quando muito, 2 folhinhas de alface, né, 100, 200 gramas, né, de proteína, o cara bota para dentro. Acho que um de vocês, a esposa até é biomédica, não é isso? É tu, né? Eu me lembro disso. Você pode confirmar isso com ela, o que está acontecendo. Então, hoje é comum tu ter pessoas tomando 60 cápsulas por dia. Uma passagem na Bíblia, né, que eu acho bem interessante, que é sobre a lua de sangue, que está no Apocalipse. Ela diz a Bíblia que a lua que tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha... O sol em trevas, né? O sol em trevas. O sol em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Esse evento, ele já está próximo de acontecer? Tem indicações pelo cenário atual de que isso está se aproximando ou está distante ainda? Não, já está em curso, né? Nós temos a hermatita, né, que temos na Lua. Ela já está mudando a coloração da Lua, né? A Lua já começou a ficar vermelha por oxidação, ela está oxidando ali, ou melhor, enferrujando, né? A gente não pode usar nem o termo oxidação, porque não tem oxigênio, mas se fala na possibilidade de haver água na Lua, e a reação química dessa água no subsolo com a hematita é criar o efeito sangue, né? Inclusive é um termo grego que tem a ver justamente
com o conceito de sangue, inclusive, né? Então, observe que os fenômenos eles estão acompanhando o processo bíblico. Tanto é fato que eles querem reescrever a Bíblia, que eles querem retirar a Bíblia de circulação para que as pessoas tenham menos acesso àquilo que ainda está nas nossas mãos. Temos que lembrar que o pessoal da ortodoxia em Nicéia fizeram a gentileza de remover, né, 44 livros lá para justamente nos deixar com o mínimo de informação. Mas observe, né, que quando você vê a Epístola de Judas, que é um capítulo apenas, essa epístola tem a síntese do livro de Enoque. Meu Deus! Eles falaram lá, deixaram essa epístola passar, deixaram lá em Gênesis, né, Enoque aparecendo, deixaram informações de Lilith lá em Isaías. Quer dizer, então você tem que ser um garimpador, você tem que ser um depurador para você alcançar essa sutileza de informações que elas estão ali e você fazer a conjugação de dados, ok? Que é o que eu me propus agora a fazer. Eu me lembro quando eu tive com vocês, eu falei que eu ia começar um estudo sobre os apócrifos e eu falei, cara, agora chegou o tempo, né? Porque não vai dar para entender o que está acontecendo sem olhar os apócrifos. E detalhe, quem disse que é apócrifo é a ortodoxia acompanhada, né, pelo conceito romano. E os protestantes, né, quando Lutero entra, Martim Lutero entra, a coisa fica mais séria, porque ele vai lá, retira mais 6 livros e ele constrói uma narrativa que hoje a igreja dele é uma igreja progressista. Deu do que deu a igreja luterana, do que deu a igreja anglicana, episcopal, metodista e presbiteriana americana, só a misericórdia de Deus. Né? Os romanos, por hora, ainda estão melhores do que essas instituições em relação aos princípios que foram estabelecidos na reforma protestante. Então, você vê que nós estamos totalmente desviados do conceito original. Então, os romanos se desviaram, os ortodoxos se desviaram e os protestantes se desviaram. E quem denunciou isso foi um servo de Deus. E o nome dele é Putin. Meu Deus, olha só, Nabucodonosor, meu servo, olha só, Dario, meu servo, olha só, Axerxes, o cara da reconstrução de Jerusalém, cara. Você tem noção que Deus usou Axerxes para reconstruir no período de Esdras e Neemias? O Deus homem, ele foi o cara incentivador da ação de Neemias junto ao processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Você tem noção do que é isso? Compreendeu? Então, Deus usa determinados elementos, né, que nem sabe que estão sendo usados por Deus. Mas ele chama o cara até de meu ungido. Meu Deus, meu ungido. Quer dizer, Deus entregou as nações para o cara arrebentar com tudo. E agora nós temos o Putin denunciando a má conduta europeia no trânsito das Américas, da Oceania e da África. E ele citou isso no discurso, né, do segundo ano da guerra, falando que o Ocidente não presta. Doutor, queria fazer assim. Ô, doutor, eu tava vendo um corte também do Mastral, lá no Inteligência, tava falando sobre os Cavaleiros do Apocalipse. O senhor até citou um pouco aqui lá na live, mas não se estendeu. E ele falou que o Trump provavelmente é um desses cavaleiros. Isso é verdade? Tem uma base para poder afirmar que o Trump realmente pode ser um desses cavaleiros citados no Apocalipse? Olha só, se você olhar no campo especulativo, eu posso dizer que o anticristo vai sair de Paracambi. Então, observe que as especulações, elas fazem parte da ansiedade humana de tentar dar conta, né, do presente tempo. Mas fato é que nós temos um cenário em movimento. Tanto é fato que os Simpsons estão com 100% de acerto. Meu Deus!
100% de acerto. Os Jacksons estão com 100% de acerto. Meu Deus! Dubai debaixo d'água já tinha sido previsto. Meu Deus! O navio que acertou lá, a bendita da ponte, meu Deus! Os caras acertaram até cor de roupa, de foto. Cara, brincou. Alguém está acessando a Matrix, alguém tem acesso a informações do futuro, ou alguém do futuro está nos visitando e dando um monte de informação aí e criando uma ação preditiva especulativa. Lembre-se que o CERN, na última ação dele, eles conseguiram acessar lá na Suíça a 4ª dimensão e aprisionaram, né, ou melhor, se manifestou uma entidade que carinhosamente eles chamaram de fantasma. E agora, no dia 21, né, de abril, o Brasil, comemorando a mentira de Tiradentes, né, já que aquilo é mais uma mentira, né, o dia 22 também é mais uma mentira, né, tá difícil saber o que é verdade a nível de Brasil, né, nós somos um país baseado no engano e na mentira. Então, observem que no dia 21 passou o cometa do diabo, né? Nome carinhoso da NASA, porque o bendito do cometa ele tem um par de chifres e passou pelo planeta e foi saudado, né? Nós temos que lembrar que o último eclipse, dia 8, né? O que aconteceu no mundo foi um alinhamento planetário. Para quem estuda um pouco, né, sobre processos eletromagnéticos, processos agora de metafísica, isso caracteriza aquele momento como um momento de abertura de portais, que tem abordado esse assunto, Mastral é um deles, e que vem buscando, né, dar conta da realidade diante do momento daquilo que tem sido colocado disponível para análise, né? Dentro da minha análise, eu vejo um monte de mula em movimento, né? O dia que a Terra parou, Raul Seixas, profeta, Deus está ou não está falando? Está falando. O problema é que as pessoas não querem ouvir porque está todo mundo com a mente muito agitada, né? Eu faço um exercício de pacificação diária. Para quê? Para que a minha mente ela se acalme e eu possa olhar nos 360. Está todo mundo olhando na direção da esquerda, na direção da direita, né? E eu olho todo, cara. Eu não perco meu tempo olhando para a direita nem para a esquerda. Eu estou olhando todo. Eu estou vendo o bendito do quebra-cabeça que está sendo montado e o quanto a população já virou gado, boiada, sendo tocada, inclusive, por aqueles que estão dizendo A sem o compromisso da versão B e muito mais do resultado C. Entenda-se C, colapso, confusão, catástrofe, ok? No momento em que nós temos o aquecimento global que está sendo denunciado, alguém me lança milhares de mísseis no Oriente Médio, milhares de mísseis na Ucrânia. Alguém fornece armamento, munição para a Ucrânia para alimentar o conflito. Essas pessoas estão preocupadas com o aquecimento global? Isso é narrativa, né, gente? Narrativa. E aí, dentro dessa narrativa, a geração de vocês está numa situação extremamente delicada, né? Porque o pessoal de 20 a 40, eles têm acesso àquilo que a mídia disse, sem pensar os menos de 20 que aí nem pensam, né? Vocês ainda estão num grupo que está em conflito. Mas a garotada que vem aí, né, já com seus 10 aos 20 anos, nem pensar eles pensam. Vocês já repararam isso? Como é que estão os adolescentes? Eles estão perdendo a capacidade de pensar. Eles são reagentes apenas ao que está acontecendo, ok? Eles não têm, inclusive, interesse num papo cabeça como esse que nós estamos tendo aqui. Eles ficam irritados se alguém começa a falar e aí, tá maluco, velho doido, e acabou, entendeu? Então, hoje, nós estamos diante de um cenário em que a mortalidade de 30 a 40 anos é maior do que de 60 a 80, olha só, eu sou um dos caras de 60, morre menos gente de 60 a 80 hoje, na proporção, do que está morrendo em 30 e 40, que é a geração dos anos 80, que é a geração trans.
transgênico, né? Dentro dos conceitos de mudança de padrão comportamental, familiar, o processo ligado aos refrigerantes. Você tem uma ideia, né? Eu não tinha acesso a refrigerante com 10 anos de idade. Isso acontecia uma vez ou outra numa festa de alguém importante que você ia, né? Hoje isso foi popularizado, né? Nós estamos aí com muito metal pesado, nós estamos com vermes. O brasileiro está cheio de verme, até na cabeça, cara, até na cabeça. Isso é pesquisa publicada, inclusive. Tem muita gente aí com toxoplasmose. Fala isso com a tua esposa lá. Você entendeu? Tem que ter protocolo de desparasitação, desintoxicação de metais pesados. Nós estamos com problema com flúor na água. Nós estamos com problema de remédio aparecendo na água, cara. Olha só, na água, ok? Vocês sabem que na Flórida, jacaré macho tá botando ovo? Brother. Negócio, aí vai explicar um monte. Vai explicar um monte. Jacaré macho tá botando ovo, cara. Na Flórida. Há uma inversão total de tudo por causa do envenenamento do lençol freático e do solo. Então você está comendo, né, um monte de coisa contaminada. E aí eu me lembro que era comum na década de 70, quem tiver aí confirme, né, a desparasitação, e depois de 80 parou. Isso voltou a ser falado agora a partir de 2020, né? Para desparasitar, tem pessoas, inclusive, importantes, defendendo que isso tem que acontecer 2 vezes ao ano, a desparasitação. Nesse momento, inclusive, eu e a minha família estamos fazendo uma desparasitação de 2 anos, 2 meses de vermes longos e redondos, né? Nós estamos fazendo uso de todo um protocolo para poder desparasitar. Nós fizemos um protocolo há cerca de 45 dias atrás de biofísica com o REAC, desde a bebê de 8 meses da família até eu. Todo mundo agora é reaquiano, né? Nós fizemos uma modulação neuronal para ativação de células adormecidas no cérebro, para podermos ter uma resposta imune e uma resposta cognitiva e uma resposta intuitiva para esse tempo, né? Enquanto a técnica ainda é liberada, né? Eu reuni a família e falei, cara, está na hora de nós fazermos isso agora, porque daqui a pouquinho nem isso a gente vai ter acesso, né? Então, inclusive no meu canal já tem 2 lives com o Dr. Bikele, que é o cara que trouxe o REAC para o Brasil, né? Uma tecnologia de neuromodulação cerebral, que nós chamamos de mais moderna em biofísica. Você pode conversar isso com a tua esposa, inclusive. Ela deve ter ouvido já falar desse processo na biofísica, né? É um tratamento assim, muito importante, tanto no campo preventivo quanto corretivo de muitas patologias. Então, é muito top, sem uso medicamentoso, né? Além do que nós já temos hoje de política de suplementação. A minha casa já suplementa há mais de 5 anos. Então, nós estamos nos preparando para o caos. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. O que você achou de toda esta informação que o Dr. Alex vem trazendo? E também vou deixar aqui os créditos ao canal Podcast, mais ou menos. Isso. Entre nesse canal, tem muito conteúdo bom demais para poder ter conhecimento. Vai estar o link deles aqui na descrição, e do canal do Dr. Alex também vai estar na descrição, tá bom? Deixa o teu like, deixa o teu joia, é muito importante. Venha ser um assinante do meu canal. Está aqui o botão. Faça a prova com Deus, Deus vai te abençoar. Deus te abençoe, tudo que você colocar as tuas mãos abençoado será. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.